Cara, o que que a gente posta no Instagram? O que que a gente posta nas redes sociais? Quero roteiros para fazer, como é que eu crio os roteiros, como é que eu faço para engajar, como é que eu faço para vender. Cara, enquanto eu tomo esse café, é o seguinte, isso aqui vai ser para duas pessoas, para dois tipos de pessoas. Ou para quem tá começando, tá ali totalmente perdido, cara, tá bem no finzinho esse café. Ou para quem já tem o seu negócio, mas o negócio já está rodando, mas está perdido com essa questão, né? Aí você fica vendo, tentando achar hackzinho de Instagram para engajar, tentando, agora eu vi que se eu postar só um stories dá mais visualização, esse monte de coisa. Aí tu vê outras pessoas fazendo uma dancinha, fazendo é, um meme, aí tu vai lá, faz meme também, tá uma bagunça e tu não sabe como seguir isso, tá vendo que, cara, faz ali, não funciona. E para quem também tá começando o seu negócio do zero, tá? Vai ser importante tu ver esse vídeo aqui porque eu quero falar mais a fundo sobre os princípios que regem isso e não hackzinhos de comunicação, hackzinhos de rede social, porque isso toda hora tá mudando. Então, eu quero te dar um panorama mais a fundo. Isso aqui é uma aula que eu estou refazendo. Eu tinha dado essa aula aqui e eu acabei não gravando. Então, tu vai ver que eu vou olhar para o lado aqui porque eu anotei 5 tópicos, 5 pilares aí. O último é a comunicação, tá? Vou tomar um gole desse cafezinho na minha canequinha generosa aqui. Cara, por que que eu quero te explicar várias coisas a fundo? Porque tem empresa que se tu tirar o Instagram, o Facebook, a empresa morre, né? Ela não é lembrada, não tem outras coisas. E é muito mais do que só viralizar, engajamento. Cara, você tem um negócio, você tem empresa, você tem uma marca, tá? Então vamos lá. Eu vou te falando esses passos, essas coisas, e talvez no início tu vai achar, cara, mas o que que isso tem a ver? Mas eu vou ir colando as coisas e, e no final tu vai entender o porquê que tu precisa saber esses pilares antes de querer ficar criando roteirinho milagroso de para viralizar no Reels ou no TikTok, entendeu? Então vamos lá, cara. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender. Aí eu vou te falando e tentando te explicar aqui. Os teus valores, cara, que letra ruim. E princípios. Esses são os teus pessoais, tá? Princípios. Cara, eu vou te dar um exemplo porque tu tem que entender isso aqui. Isso aqui tem que ser. Isso aqui rege a tua vida. Por exemplo, um dos meus valores pessoais muito fortes é a questão de que eu valoro demais cuidar da minha alimentação. Sim, eu sou esse cara chato que fica cuidando da alimentação, não come açúcar, blá blá blá. Então, cara, eu iria fazer um negócio de doces? Eu iria vender doces, será? Não. Mas se esse fosse um valor que, cara, eu acho isso interessante, mas não é um valor tão forte na minha escada de princípios e valores, é um valor que eu negocio, tá? Posso ter uma empresa de doces, eu acho isso importante, a pessoa cuidar da saúde, mas não tão forte. Mas eu, Jason, como eu sou muito bitolado com isso, e um dos valores mais importantes para mim ter uma alimentação saudável, cara, eu não poderia ter isso aqui, tá? Então, cara, valores e princípios. Tem pessoas que não sabem, nunca pararam para pensar sobre, cara, o que que tu gosta? Quais são o que que tu valora? Honestidade, não sei o quê, blá blá blá, amizade, isso e aquilo, valores pessoais da tua vida pessoal, tá? Porque eu acredito que aqui eu tô falando com a pessoa que ou tem um negócio, ou que vai gerir a rede social de alguém, ou que tá começando o seu negócio, tá? Então, cara, isso aqui, véi, se tu não tem isso aqui, esquece, não precisa nem abrir o Instagram para falar pros outros, tá? Beleza, vamos lá. 2. Ou se tu não tem, tu vai ter que refazer, né? A maioria das pessoas não tem, vamos lá. Qual que é o ponto 2? Aqui vai pro CNPJ, né? Cultura. Cultura organizacional. Cara, o que que é isso aqui? E o porquê que isso aqui é importante? Cultura organizacional. E depois tu vai entender o porquê que isso aqui tem a ver com conteúdo, tá? Cultura organizacional, tu já deve ter chegado. Vamos pegar um exemplo, uma barbearia. A barbearia do tio Zé, deve ter várias no Brasil, né? Chega lá,
marcou horário, os caras ainda não chegaram. Aí tem outro cliente também esperando, aí, pô, os guris não chegaram ainda pra cortar o cabelo. Aí o cara diz, não, isso aí é normal, isso aí é deles, isso aí é sempre assim, sempre se atrasa. Cara, essa pessoa não, o tio Zé lá, ele não parou para escrever uma cultura organizacional e colocou, eu não valorizo a questão de pontualidade, mas isso acabou acontecendo. Então assim, ó, se tu não tem uma cultura, se tu não criou uma cultura organizacional, alguma cultura organizacional tu tem, tá? Alguma tu foi criando ao longo do tempo. Já ouviu aquela expressão, a empresa é a carinha do dono? Então, quando o cara tem um negócio pequenininho ali, funciona tudo bem, porque tá todo mundo ligado a ele. Ele não listou para as pessoas, para os colaboradores, quais os valores ali, mas as pessoas estão tão ligadas a ele que acaba refletindo nessas pessoas. É assim que ele trabalha e os outros copiam. Quando a empresa cresce, ele não consegue manter aquilo, porque aquilo não estava claro, ele não está mais diretamente com todos, né? Então eu até peguei aqui, deixa eu ver, eu peguei as do Google aqui para falar para vocês. Ó, primeira deles, inovação como prioridade. Então, estímulo constante à criatividade e pensamento fora da caixa. Então, mano, a gente está falando de Google, de tecnologia. Entendeu? Esse é um dos valores principais deles. Estão sempre coisas novas e entendendo isso aí. Segundo, ambiente de trabalho aberto e colaborativo, né? Estrutura horizontal, fácil acesso à liderança. 3. Foco no usuário. Filosofia, abre aspas, foco no usuário e todo o resto virá. Fecha aspas. Então, esse é o 3 da cultura organizacional. Tem vários, eu vou falar aqui 5. 4, tomada de decisão baseada em dados. 5, diversidade, equidade e inclusão. Programas ativos para promover diversidade e ambiente de trabalho. Então, isso aqui eles valoram. Eles, quando você vai fazer alguma ação, quando você vai fazer algum produto, a criação de alguma coisa, isso está sempre baseado, quando vai tomar alguma decisão, está baseado nisso aqui. E o conteúdo vai entrando nisso, porque o conteúdo é a pontinha do iceberg. E quando você vai se comunicando com as pessoas, vai falando as coisas para elas, isso vai ter muitas vezes base nisso aqui, tá? Mas eu vou explicar isso mais a fundo. Eu só preciso que você entenda isso aqui. Tem gente que começa um negócio, não tem nem noção. A pessoa acha que é só eu abrir um Instagram e dizer que estou vendendo, tá? E tem gente que já tem um negócio andando, cara, e nunca parou para pensar nisso. Então, isso aqui é a base antes de tudo, tá? Então a gente vai para a parte 3 aqui, depois disso. A barbearia do tio Zé, ela entendeu que ela tem que ter o quê? Um nome, cores, padrão, manter esse padrão visual, né? Padrão, que a gente pode chamar isso também de branding. Branding. Você já deve ter visto que grandes marcas costumam repetir a cor, costumam repetir um slogan, costumam repetir um jeito de se comunicar. A gente já vai chegar nessa parte aí. Então, cara, depois você vai para isso. De início, tu vai estar muito perdido, tu vai ter que pesquisar realmente o que é branding, tu vai ter que ver muitas referências, tá? Vou tomar mais um gole de café. E quando eu digo ver referências, não é copiar o coleguinha. E pelo amor de Deus, não fique só olhando o nicho que você atua, digamos o barbeiro, barbearia de José. Aí ele só fica olhando o Instagram de outras pessoas. Só fica olhando o Instagram de outras barbearias. Cara, tu pode olhar Instagram de cara que tem loja de tênis, loja de não sei o que, Instagram de gente de fora, da gringa, como o pessoal costuma dizer. Então, cara, começa a ver isso, começa a ver grandes marcas, padrões que se repetem, começa a entender de branding. Talvez tu já tenha o teu nome baseado na tua cultura organizacional e no que tu valora. Tem coisas que tu vai querer transmitir no teu branding, né? Então, digamos que a barbearia do tio Zé, ela decidiu que quer mudar e agora ela quer atender uma clientela um pouco mais high ticket, né? Ela atendia a gurizada, agora ela quer atender os caras que são empresários ali, se vestem de um jeito diferente e tal. Então, ela mudou valores, a cultura dela, ela tem várias coisas que ela está mudando e isso vai impactar aqui no branding, né? Nas cores que ela vai usar.
vai impactar no modo como ela se comunica, como que ela fala, tá? Beleza? Entendido? Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, talvez já tenha saído o meu curso ou mentoria Branding na prática. Se tiver, vai ter um link aqui abaixo. Se não tiver, você pode ir pesquisando por conta também. Me segue no Instagram aqui. Vou estar postando às vezes algumas coisas sobre bastidores e também sobre rotina, né, do meu dia a dia. Beleza. Depois disso a gente tem o pilar 4. Pilar 4, bem clichê, mas cara, as pessoas às vezes não pensam nisso, tá? Depois disso a gente vai para produtos e atendimento. E cara, fica tranquilo que tu vai entender o porquê que isso tudo tem a ver com a questão da comunicação. Tu entrou aqui talvez querendo saber o que postar no Instagram e só que eu tô tentando te dar um norte mais a fundo de toda a história do que só te dar um hackzinho de como tu fazer para viralizar. Então, produtos e atendimentos, cara, você tem isso aqui, seus valores e princípios, você tem sua cultura organizacional, você tem aí então um nome, começou a criar um branding, tá? A gente tem aqui produtos e atendimento. Aqui você também vai ter que fazer pesquisa de mercado, entender como os coleguinhas trabalham, entender como outros nichos trabalham. E aí vamos para a barbearia do tio Zé, tá? Digamos que o tio Zé, então, ele criou uma cultura onde ele valorize muito uma experiência premium para o cliente. Ele valoriza muito a questão cara, de fazer o corte espetacular. O cara chega ali, ele coloca a música que o cara gosta de ouvir, papapá, e não sei o que ele tem, dá um show no cliente, né? Então, cara, ele vai transmitir isso depois na comunicação também. Então, na cultura organizacional tinha isso, no branding ele se comunica assim e o atendimento reflete nisso. Cara, o produto, digamos que ele vai vender uma cera para cabelo, tá? Estou dando o exemplo da barbearia, mas tomar um golinho do café aqui, minha canequinha generosa da Evo e né, que eu tava no produto. Então, ele vai vender lá uma pomada de cabelo. Ele se posicionou daquele jeito, tá mirando naquele público, ele valoriza uma extrema qualidade. Cara, ele vai vender uma pomadinha de cabelo vagabunda, uma só para ganhar uns pilinhos ali, só para ter. Ele vai ter que vender uma pomada boa, premium, que talvez vai custar um pouco mais. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Aquele exemplo, tá? Que todo mundo, você já viu alguma coisa de marketing, você já deve ter visto, pessoal, todo mundo fala do McDonald's, né? Que o McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas eles focam em ser muito rápidos. Então, aí entra a cultura organizacional, tudo mais, branding, o atendimento rápido, rápido. Não é que seja ruim, não é que tenha problema o Mac. É bom, mas sabe que tem hambúrgueres melhores, né? Mas eles valoram muito cultura organizacional, velocidade, que reflete aqui no atendimento, que depois vai refletir na comunicação, tá bom? Então a gente vai para o pilar 5 aqui, eu dividi em duas partes aqui. Cara, comunicação e isso aqui é interessante, cara. Cliente ideal. Cara, conforme tu for assistindo esse vídeo, me diz qual dos tópicos tu gostaria que eu falasse mais, que eu fizesse um vídeo mais a fundo. Comunicação e cliente ideal, tá? Vamos começar aqui pelo cliente ideal. Digamos a barbearia do tio Zé. Ele sabe que ele quer, o público é masculino, a maioria é masculino que vai cortar a barba, né? E ele decidiu então que ele quer atingir um público um pouco mais high ticket, digamos assim, tá? Se tu não sabe qual exatamente o público, cara, começa a ficar aquela coisa de tá meio bagunçado. Depois reflete na tua comunicação nas redes sociais também, tu fica atirando para tudo que é lado, né? Aquela história. Então, ele sabe que é homens. É o caras que ganham uma faixa assim, acima ali do mínimo e tal.
Então, geralmente já vai ser os caras de 25, 30 anos. Tô falando aqui por cima, nunca pesquisei nada sobre barbearia, né? Porque geralmente quem tem um negócio, os homens que têm um negócio já são, não é a gurizada de 18, tá? Tem o pessoal do digital aí mas é minoria, tá? Então, geralmente o homem, num contexto geral, ele tem o seu negócio próprio, ele já mais perto dos 30, é uma coisa que eu percebo assim, já tá mais sólido. Então, ele vai entendendo tudo isso aí. E aqui, ele vai também fazer pesquisa de mercado, você vai fazer pesquisa sobre o seu cliente, e você vai ter que desenvolver aqui uma coisa muito interessante que também vai linkar com a tua comunicação. Cara, relaxa que tudo vai fazer sentido nisso aqui, tá? Então, no cliente ideal, tu tem que desenvolver uma coisa chamada... Acho que isso aqui até tem na coisa da Amazon, não sei. Obsessão. Escrevi certo? Nossa senhora, será que eu escrevi errado? Obsessão pelo cliente. Isso aqui reflete o que, cara? Tu entender quais são as dores desse cliente, quais são os hábitos desse cliente, quais são os gostos desse cliente. Agora tudo começa a fazer sentido, né? Então vamos lá. O cara que tem gosta de um ambiente mais clean, que tem ali seu pequeno negócio, uma empresa de um médio negócio, e ele tem aquela coisa de gostar de um ambiente mais clean, mais pleno, ele valoriza a pontualidade, ele quer ir ali e quer ser bem atendido, porque ele está pagando por aquilo, ele acredita que ele merece aquilo ali. Então, cara, veio à cabeça aqui que uma das dores desse cliente ideal, né? Porque não vão ser todos assim. Esse cliente ideal, ele é o norte. Então, qual que seria uma das dores desse cliente? Exemplo, mano, ele ia numa outra barbearia lá, mas tinha uma gurizada lá jogando sinuca, tendel e barulho, e ele não conecta com aquele ambiente que eu lá. Tá tocando um funkzinho lá, cara, nada contra, absolutamente nada contra. Estamos falando aqui do cliente ideal, tá? Então esse cara, ele queria um ambiente mais clean, ele queria estar ali com mais paz, sentar numa poltroninha confortável, tomar um café ali e tal. Às vezes até fazer foto no Instagram daquele café, aquela xícara bonita. Então essa talvez seja uma das dores dele. Quais são os hábitos dele? Isso vai impactando na comunicação depois. Cara, fica aqui que tu vai entender todo esse rolê. Deixa eu tomar o restinho desse café aqui. Então, essa obsessão pelo cliente, cara, isso é constante, tu vai estar sempre aprendendo. Então, aqui agora a gente vai ir para comunicação. Deixa eu botar aqui, virar aqui. A parte 2. E é agora que é a cereja do bolo. Eu precisava te explicar tudo isso aqui, tá? Vamos lá, para a segunda parte da comunicação. Tu entendeu, então, o teu cliente ideal? Só pincelando mais um pouco sobre o cliente ideal, cara, tem algumas coisas, alguns nichos que tu vai ter essa coisa bem específica, homem de tal idade, não sei o que, de tal faixa de salário, mas eu tenho uma teoria minha, que talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso, de que tem outros nichos e produtos que tu não conecta com a pessoa apenas por isso, por faixa de não sei o que, de idade, por região, não. E sim, tu conecta por valores e princípios e mentalidade, tá? Então, tem produtos que eles são produtos unissexes, tem produtos que são para mais faixas de idade, e como é que tu vai conectando com essa pessoa? Nisso que eu falei tudo até agora, valores, princípios, cultura, tudo mais, branding, aí o tipo do produto e qualidade de produto, atendimento, etc. E aí tu conecta com essas pessoas que se conectam com esses princípios e com essa mentalidade, tá? Então vamos para a parte 2 da comunicação aqui. É aquela que talvez vocês mais queriam, né? Vamos lá, cara, a gente está se comunicando, como é que é a nossa comunicação aí? Até onde eu sei, é verbal. A gente tem a comunicação. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu tinha feito essa aula aqui e aí eu tinha anotado essas coisas, achei muito interessante e eu pensei, cara, eu tinha que ter gravado isso aqui e eu não tinha gravado, tá? Então a gente tem a verbal, a visual,
A gente tem a sonora, a gente tem o paladar, e a gente tem o tato, tá? Cara, como a gente tá falando aqui de online, de mais redes sociais, comunicação, a gente vai ter muito isso aqui: verbal, visual, sonora. Esses dois aqui, tu vai ter que transmitir, tentar transmitir às vezes através disso aqui, né? Então, se o tio Zé ele tem essa coisa mais premium, assim, através, como é que ele faz, se comunica de uma forma mostrando a questão de tato, né? Agora um exemplo bem aleatório que veio na cabeça. Ele vai mostrar aquela poltrona super confortável no take, pegando ali, pô, aquela poltrona confortável, maneira de mostrar para que as pessoas que são mais sinestésicas, né? Então, mas aqui a gente vai ter muita comunicação verbal, visual e sonora. Então, cara, você tem que ter qualidade nisso, tá? Essa questão de, talvez você vai ver assim, mas o cara viraliza com um videozinho no celular, num pocket ali, não sei o que, cara, mas é o que tu quer passar? É o que tu acha que vai sustentar o teu negócio? Então, cara, tu vai ter que investir nisso, na tua comunicação e na qualidade, tá? Talvez vai ter que dar uma estudada em um pouco de iluminação, de ambiente, ter um aparelho bacana. Vamos lá então. Então, agora a gente começa com a cerejinha do bolo, tá? A gente tem aqui uma coisa que é com tudo que foi visto, uma coisa que talvez tu teria que pagar uma mentoria para o pessoal te falar isso aqui, chamada intencionalidade. Tudo na caceta do marketing é intencional. As treta que tu vê os caras fazendo, ou não sei o que, cara, quase tudo, às vezes acertam sem querer, tá? Mas quase tudo é intencional. Então, de acordo com meus rabiscos aqui, de acordo com o que a gente viu aqui, valores, cultura organizacional, padrão, blá, 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 produtos, atendimento, cliente ideal, entendeu? O cliente entendeu que tem que conseguir se comunicar bem no verbal, no visual, no sonoro, ter isso aqui bem alinhado, isso aqui alinhado com as cores que tu decidiu lá no branding, tá? A gente vem para intencionalidade, tá? Vamos lá. Você precisa ensinar o seu cliente, tá? Então, vamos lá. Agora tu começa a destrinchar as coisas do conteúdo. Agora tu começa a fazer os teus roteiros. Então, cara, vamos lá. O tio Zé, ele tá querendo ir para esse público assim. Ele decidiu nos valores e princípios lá dele, que ele valoriza muito a questão da pontualidade, de não sei o que. Então, quando ele vai fazer um Reels ali, vamos lá, vamos pegar então uma ideia de Reels. Só, cara, presta bem atenção. Tu tem que entender esses pilares, essa comunicação, e de acordo com isso, tu se molda de acordo com a plataforma, tá? No TikTok, o YouTube é de um outro jeito, o TikTok e o Reels do Instagram hoje em dia, tu pode estar vendo esse vídeo em 2026, 2027 e tu vai entender esses princípios que eu te ensinei aqui e aí você vai adaptá-los. Vai ser para um carrossel, vai ser com imagem, vai ser com vídeo longo, vai ser. Isso você vai adaptar. Mas vamos lá, digamos que seja ali para um Reels do Instagram. Aí o tio Zé, ele pode fazer um Reels ali, cara. Um Reels que eu gosto de chamar de lifestyle, mostrando uns takes curtos ali. O cliente agendando. Cliente agendando. Ó, se isso for um valor forte, tá? Se isso aqui você cumpre. Então, o cliente agenda, o take do cara agendando pelo aplicativo, está ensinando o cliente. Aí,
o cliente entra na porta ali, bate um take do relógio naquela hora que ele agendou e tal, o cara senta na poltrona, pô, coloca coisa ali, não sei o que, rodando a música. Isso é um conteúdo intencional que você está ensinando o seu cliente, chega uma pessoa nova ali no teu Instagram e tu ensina o como tu trabalha. Tu subcomunicou aqui de uma forma indireta. Tu pode dizer no Stories, pode deixar nos fixados ali, agende seu horário, não sei o que, diretamente pelo aplicativo. Ou tu pode ensinar indiretamente com aquele take, com os vídeos ali mostrando a trajetória, uma trajetória do cliente. Tá entendendo? Você vai ensinando o seu cliente, isso é muito importante. Isso é um tipo de conteúdo que muitas vezes esse conteúdo ele não viraliza. Tu quer viralizar, né? Mas, cara, pensa na pessoa nova que vai chegar no teu perfil, chegou através de um anúncio, uma indicação, ela está aprendendo como tu funciona. Aí para aquele cara, de repente, que é o cara, bah, mano, eu não consigo agendar horário, eu gosto de chegar e ser atendido, ou sento ali, não me importo, isso ainda existe, aí talvez vai ser para um outro público. Acho que tem algumas barbearias que fazem isso, né? De repente, se tu te garante, eu corto rápido, tenho aqui, eu montei uma estrutura que a galera chega e não demora muito já é atendido, então tu vai dizer o que na tua comunicação, cara, não precisa agendar, chega aqui para cortar, de tal horário vem que vai em tantos minutos tu já é atendido. Para aquele cara que não usa muita agenda, tá sempre na loucura, meio canais, na hora que der eu passo lá, porque eu sei que lá eu chego e consigo cortar o cabelo que nem chegar no posto de gasolina e abastecer o carro a hora que eu quiser. Entendeu? Então na comunicação tu vai colocar isso intencionalmente. Cara, esse é um das grandes sacadas aí que, cara, às vezes o pessoal cobra uma mentoria bem alta para isso aqui, né? A intencionalidade, cara. E aí começa a ter. Tu começa a ver isso, pô, mano, eu posso. Só nisso aqui de ensinar o teu cliente, tu vai às vezes indiretamente. é, Tá, vamos lá, vamos voltar na questão de que tu valora muito essa questão dessa experiência Prime lá. Então, cara, o tio Zé ele vai postar um feedback do cliente, bah, mano, gostei muito, tal, antes eu ia numa barbearia que eu não gostava e tal, por causa disso e aqui. Então, ele vai dar mais ênfase para esses feedbacks que estão de acordo com os valores e princípios, entendeu? O que mais que eu anotei aqui? Às vezes, se é um tipo de negócio onde o dono aparece muito, o que hoje em dia está muito comum, então vai acabar refletindo também os princípios do dono, os gostos às vezes do dono, né? Então o cara valoriza muito tal coisa, ele acaba mostrando aquilo ali, né? Que nem eu, cara, eu como eu tô sempre nessa parada de me alimentar bem, às vezes eu apareço no, tipo assim, em uma das minhas lojas, cara, pegar energético, esses dias a gente tava com energético fitness ali, que era sem açúcar e tal. Aí às vezes a gente aparece fazendo algumas brincadeirinhas ali de, bom, mano, agora uma barrinha comendo uma barrinha proteica ou tomando whey. O meu vendedor ele também gosta de fazer musculação e tal, então quando eu dei uma cesta para ele no ano passado, o cara foi uma cesta com coisas saudáveis, com barrinhas de proteína e tal. Então, cara, isso acaba refletindo. E isso é interessante tu ir mostrando de vez em quando ali indiretamente, porque isso vai conectando com as pessoas, tá? Vamos lá, cara. Então a gente tem aqui então essa intencionalidade, o ens- ensinar seu cliente, tá? Você está ensinando o seu cliente como você trabalha, como é o seu gosto e tal. Tá? Você está fixando essa marca na cabeça. E aí a gente tem aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. É, cara, o que vamos dizer aqui, o teu linguajar, teu linguajar. Cara, um exemplo que eu gosto muito de falar, um influencer que eu acompanho, que eu tava ligado no Instagram, acompanhei assim, inclusive cruzei com ele pessoalmente uma vez, cara, é o Jânio, tá? O Jânio, eu assisti os podcasts dele também e eu vi quando ele tava em ascensão ali e eu achava, cara, ele tinha uma autenticidade tão forte, cara, e ele ficava repetindo, como é que é?
Pronto, tava demorando, né? E várias frases que até eu ouvia um pouco na infância, alguns clientes, meu, essa coisa do pessoal um pouco mais do sul que tem, né? A coisa de piá pançudo. Então, pronto, tava demorando. Bom dia, rapazes. Olá, garotos. Esse era o linguajar dele. E aí, cara, às vezes a gente tem vícios de linguagem que são ruins. Eu tinha uma mania muito forte do né, do tá. Eu falava uma frase, né, e aí não sei o que, né. E eu consigo corrigir isso, vou fazer um conteúdo mais falando sobre isso, mas tem algumas características na tua comunicação que são boas e outras que, cara, te denigrem ali. Então, cara, tu pode ir criando o teu linguajar, cara. E no teu linguajar a gente tem essas frases de efeito e a gente tem uma coisa que chamam também de slogan, né? Se eu te falar energia que dá gosto, tu vai lembrar de Nescau Cereal, tá ligado? E por mais que pareça, mas isso aí é coisa das antigas, cara, as marcas grandes fazem isso a vida toda. Te dá asas, Red Bull, e continuam fazendo e vão continuar fazendo. E aí tu tá tão bitolado em preocupar em viralizar, vou te falar uma coisa, tira essa carga das tuas costas de ter que estar todo custo viralizando, engajando e o caramba quatro, só viralizar e ter curtida não paga a conta, tá? Claro que você tem que olhar para as métricas, sim, mas só isso não paga a conta. Então, cara, às vezes tu começa, o que que eu faço no Instagram? E tu vê o pessoal lá fazendo um monte de meme, um monte de não sei o que, tu faz aquilo. Cara, se espelhar também em marcas grandes, entender o que funciona antes, o marketing ele é muito atemporal. Ele vai se repetindo ao longo do tempo ali, a base dele ela vai se repetindo. Muda-se o meio de comunicação. Agora é o TikTok, é aquele modelo de fazer um UGC, aquele modelo, agora não sei o quê. Só que as bases do marketing continuam. Então, de novo, tu pega todos esses teus princípios, valores, cultura, não sei o quê, como tu trabalha, as histórias que tu conta, tuas histórias, e tu compila isso, adapta essas informações para a plataforma que tu vai se comunicar, tá? Então, por exemplo, cara, se eu postar um vídeo, agora a gente já está em 32 minutos, se eu postar um vídeo assim no Instagram, num Reels, cara, dificilmente vai viralizar. Talvez algumas pessoas vão salvar por aí depois e nunca mais vão olhar, entendeu? Então eu teria que compilar isso curtinho ali. Tá? Então, teu linguajar, a gente tem as frases de efeito, a gente tem o slogan. E aí, cara, como é que tu vai definindo isso? Aí você vai ter que voltar lá naquela questão do cliente ideal, voltar naquela questão da imagem que é passado, do branding, tá? Você pode pesquisar aí no Google, pesquisa. Isso, cara, todos esses pontos que eu te passei, tu vai ter que estudar, porque, cara, eu teria que ficar muitas horas aqui, né, para te passar tudo bem a fundo. Então vamos lá, o que mais eu tinha anotado aqui? Tá, então a gente falou um pouco dessa questão da comunicação, de ensinar o cliente, do teu linguajar, do slogan, tu vai fixando na cabeça da pessoa. Te dá asas, não sei o que, blá, blá, blá. Os caras ficam mostrando ali atletas de elite, atletas, tu vai linkando o atleta radical com o Red Bull. Então quando tu pega o Red Bull, tu sente um pouco dessa parcela daquilo ali. Tomar um Red Bull é diferente de tu tomar sei lá, uma água tônica, uma água saborizada, um chá gelado, entende? Tu pega um Red Bull, tu abre, cara, te dá aquela, um heterotop aqui abrindo o Red Bull, ou que nem segurar a Heineken. Segurar uma Heineken assim com os dois dedinhos é uma sensação diferente. Eu não bebo, tá? Mas eu sei que é uma sensação diferente do que tu pegar uma Skol, né? Tá vendo onde a gente tá chegando? Então tu vai atrelando esses princípios, esse brand, atrelando a tua comunicação, tá ligado? Vamos lá. Cara, e aí a gente entra em algumas coisas aqui que as pessoas às vezes não pensam, tá? Elas estão só viajando na maionese, que nem eu falei, tem empresa que se tu tirar o Instagram, a empresa morre, só faz Facebook Ads. Cara, vamos lá.
A gente pode fazer programas de fidelização do cliente, tá? Isso aqui tem a ver com conteúdo. Já viu? Vamos lá, barbearia do tio Zé. A cada 10 ele ganha um corte, a cada 10 cortes. Cara, a cada... Quando tu chegar no 30º corte, tu vai ganhar... Tu se torna cliente, vamos lá, dizer um cliente master, tá ligado? Aí, quem é cliente master, toda vez que vem aí ganha tal coisa, não sei o que. Cara, eu tô viajando aqui no Maionese, tudo tem que ver se é viável. A pessoa, ela começa a se sentir, não, mas, não, cara, como assim? Eu sou cliente master, como é que eu não ganho um cafezinho aqui de graça quando vem? Tu disse que todo cliente master ia ganhar um cafezinho, as pessoas começam a querer fazer parte daquilo. Cara, o que é isso aí de cliente master? O que é, tá ligado? Então, programa de fidelização, pontuação, programa de indicação, isso funciona. Cara, tenho conhecido, tá? Tem um amigo que tem loja, ele já trabalha há muitos anos, tá? E ele vende horrores, vende muito. Ele usa sim o WhatsApp, Instagram, atendimento por ali, só que ele não coloca R$ 1 em marketing. Não coloca R$ 1 em marketing. R$ 1. Ele tem um atendimento tão forte, ele tem uma coisa tão enraizada de comunicação, de indicação, que é clientes voltando e clientes indicando. Voltando e indicando, e aquilo vai virando uma bola de neve. E isso tu também pode transmitir na tua comunicação. Cara, aqui o nosso cliente indicou a gente, não sei o quê. Pode montar um programa de indicação, mostrar isso. Isso também são coisas para tu mostrar nas tuas redes sociais ali. Cara, como é bacana quando a gente tem o pessoal que indica e tudo mais. Então, tu vê pessoas comprando, vê pessoas que indicam e tal. Então, cara, isso é muito forte. Cara, outra coisa aqui, você tá me vendo aqui? Eu acho que sim, porque eu não tô vendo o ângulo da câmera. Você me viu com essa caneca pra lá e pra cá, cara. A Evo. Isso aqui é um item personalizado, um logotipo essa empresa que faz. Imagina que o cliente comprou contigo, dependendo do ticket aí, já umas 5, 6 vezes. Aí você dá uma caneca assim. Ou uma caneta. Ou, cara, algum item que faça parte do teu ecossistema. Mano, cliente vamos para a barbearia do tio Zé. Cliente cortou já umas 50 vezes. Olha quanto 50 vezes 40. Eu não sou bom de matemática, deu um valor X. Uma parcela disso, desse lucro, você já pensa, cara, eu vou investir para dar algum item para esse cara. Aí você vai lá dar a canequinha old chopp assim que nessa ali. Não, vamos pensar, sei lá, mano, uma carteira personalizada de uma coisa que o cara vai usar. Tem um nomezinho ali no canto. Pô, o cara chega, usa algum item, uma faca, o nome dele ali, ou da tua barbearia. O cara que já cortou tantas vezes, ele ganha essa faca aqui. O cara vai no churrasco, os amigos ali, cortando. Pô, essa faca, essa aqui é da barbearia que eu vou lá e tal, não sei o quê. Pois é, o meu barbeiro tá às vezes me deixando na mão, vou ter que ir lá, me passa o contato desses caras. Tá entendendo a força que tem isso? Às vezes a gente subestima, a gente fica só querendo viralizar, viralizar, a gente esquece disso. Aí daqui a pouco, aí tu postou, agora a gente tem um cliente, sei lá, o cliente Master Ultra aqui, ganhou uma faca. Aí os outros clientes, meu, também quero essa faca, como é que funciona, tal, tal, tal. Não, isso aqui tu ganha depois que tu cortar tantas vezes. O cara vai começar a cuidar, daqui a pouco o cara ele vai esperar, vai contando até a hora que ele ganha aquilo ali, ele se sente parte daquilo. Não, sabe, os guri aqui são cliente master, tal, tal. Tá sacando isso aí? E isso tu também mostra na tua comunicação, né? Essas campanhas diferentes, tá? Eu não escrevi aqui. Então, nessa parte da comunicação, cara, então a gente tem o que aí? É, campanhas, vai anotando aí, campanhas, indicação. A gente tem aí a questão de, pô, eu ia falar alguma coisa diferente aqui, mas fugiu da minha cabeça. Você vai ter as campanhas, você vai ter indicação, você vai ensinar seu cliente. Vamos falar sobre o meme, tá? Ensinar seu cliente, seu cliente. Então, eu não fico só falando mal do meme, tá? O meme ele tem uma serventia muito boa, porque o brasileiro ele é um meme.
Cara, o brasileiro, ele adora o meme, ele adora, velho. Tu abre teu Instagram, teus amigos te mandam. Eles nem te dizem nada, teus amigos, eles só te mandam um Reels lá pra tu olhar. Cara, vamos lá. Então, tu quer fazer ali as redes sociais, a gente também não pode esquecer de maneira alguma que elas são redes sociais, que elas são orgânicas, que elas gostam de se conectar com pessoas, que elas são, em primeiro lugar, um entretenimento, tá? Então, cara, não é só ficar panfletando, vendendo, não é só também tu ficar ensinando o cliente, é tu conseguir mostrar esses bastidores de uma forma mais leve, tu conseguir transparecer esses valores e princípios de uma forma ali indireta, por meio, às vezes, de um conteúdo de entretenimento. Cara, o tio Zé pode mostrar um antes e depois. Se começar um vídeo assim, irmão, tava horrível esse cabelo aqui, hein? Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. E aí mostra o vídeo, uns takes cortando aqui e tal. Essa foi a transformação do cliente. Mas entende que foi isso, foi mascarar esse conceito dele fazer uma transformação premium no cliente, ele mascarou em um entretenimento, um meme, começou, pô, mano, tava feio esse teu cabelo aí, hein? Aí, como é que tu arruma uma namorada desse jeito? Aí já prende a atenção do usuário ali, que tá olhando o feed, né? Pô, o barbeiro falando isso pro cara e tal, e aí segue o vídeo, né? Então, cara, pode fazer alguns memes nesse sentido, então vamos lá. Aí a gente. Até o meme, cara. Eu diria que até o meme ele tem a ver com todos os pilares, pode ter a ver, né? Então, como o tio Zé, ele quer, ele quer fazer um meme ali, então fazer uns conteúdos de entretenimento. Cara, então ele sabe o público dele, sabe o que que é. Ah, ele atende pequenos empresários, médios empresários, tal, tal, tal. Aí ele vai postar um meme ali, pô, saudade do tempo que eu tinha feriado. Porque ele sabe, mano, que o pequeno empresário, velho, trabalha até no feriado muitas vezes. Ah, eu pagando os impostos e pagando não sei o quê, pagando todas as contas. Ah, eu pagando os boletos no final do mês e vendo o que sobra. Aí umas migalhinhas ali. Tu entende que isso é engraçado, mas isso se conecta com o público dele, uma parcela pelo menos desse público, né? Então é engraçado, é um entretenimento, mas se conecta com o cara que é CLT e pá, ele geralmente ele tem o feriado, né? E ele geralmente não trabalha no feriado. Mas o cara que tem um pequeno negócio muitas vezes tem, né? Ou ele trabalha no feriado e folga no outro dia, na segunda ele começa mais tarde, ele não tem muita hora, né? Então, entenda que até essa questão da comédia, ela é legal você ter isso a ver e alinhado com a tua comunicação para conectar com esse teu cliente, tá? E por último, eu quero te dizer também, embaixo desse vídeo aqui vai ter meu Instagram, onde eu compartilho lá bastante lifestyle, além dessa questão de negócios e de vendas, de branding, eu gosto também muito eu não sei nem porque eu estou riscando isso aqui, eu gosto muito de falar sobre disciplina e hábitos, tá? É uma das coisas que vai ter nesse canal aqui, falando sobre manter disciplina, hábitos, treinos e essa parte de brand. É um canal que vai falar um pouco dessas duas coisas, tá? Aí, então, compartilha, pega esse link e manda para aqueles teus amigos, já manda naquele teu grupo que tu tem contigo mesmo no WhatsApp para tu assistir depois e para tu reassistir mais vezes aí enquanto tá trabalhando, lavando tua louça, sei lá, e manda para aquele teu amigo que, cara, tá meio com o Insta meio zoado, tá começando agora e não sabe o que fazer. Então, manda esse vídeo para ele, tá? E é isso aí.